Saudações de paz e bem a todos. Mais um dia, mais um trecho do Evangelho. E hoje caiu cuidar do corpo e do espírito. Porque tem que ter um equilíbrio. Eu vou cuidar só do espírito, esquece do corpo. Se você desencarnar por flagelação, autoflagelação, suicídio. Se você desencarnar por desnutrição, é suicídio. Se você desencarnar por qualquer coisa devido a excesso alimentar, suicídio. Se você desencarnar por excesso de qualquer coisa, suicídio. Olha só. Então tem que ter um equilíbrio. Consistirá a perfeição espiritual na maceração do corpo? Para resolver essa questão, apoio-me em princípios elementares e começo por demonstrar a necessidade de cuidar do corpo, que segundo as alternativas de saúde e doença, influi sobre a alma de maneira muito importante, pois temos de considerá-lo como um prisioneiro da carne. Nós somos prisioneiros da carne. A gente faz uma flagelação na carne, ela passa para o perispírito, então ela se torna espiritual. Alguma flagelação que eu faço hoje, eu posso transportá-lo para outra reencarnação, se eu chegar a marcar o meu perispírito. O perispírito, ele é um molde do corpo físico. Então nessa vida eu marco o meu corpo, passo para o perispírito e numa próxima vida eu vou ter problemas a pagar por isso. Para que essa prisioneira possa viver, movimentar-se e até mesmo conceber a ilusão da liberdade. Ilusão da liberdade. Nós encarnados não temos liberdade. Liberdade ilusória. É por isso que às vezes, algumas manhãs a gente acorda com aquela melancolia, aquela tristeza de estar preso, e nós não sabemos de onde é essa melancolia, essa tristeza. É a tristeza, gente, de acordar e se ver preso mais um dia. É lógico que nós estamos aqui com uma missão e só devemos desencarnar ao concluir a missão. Se a gente desencarnar e não ter concluído a missão, não vai adiantar. Talvez nós estamos até criando débitos. O corpo deve estar são, disposto e vigoroso. Estabeleçamos uma comparação. Eis que ambos se encontram em perfeito estado, que devem fazer para manter o equilíbrio entre suas aptidões e as suas necessidades tão diferentes? O embate entre eles parece inevitável e difícil chegar-se ao segredo do equilíbrio. Dois sistemas se defrontam neste caso: os dos ascetas, que desejam abater o corpo, e o dos materialistas, que querem diminuir a alma. Duas violências quase tão incessatas uma contra a outra. Ao lado que dessas duas correntes fervilha a multidão dos indiferentes, que sem convicção nem paixão amam com tibieza e gozam com parcimônia. Onde, pois, a sabedoria? Onde, pois, a ciência de viver? Em parte alguma. E esse grande problema ficaria inteiramente por resolver, se os espiritismos não viessem ao auxílio dos pesquisadores para demonstrar-lhes as relações existentes entre o corpo e a alma, e dizer-lhes que, desde que são reciprocamente necessários, é indispensável cuidar de ambos. Então os dois são indispensáveis. O espírito não consegue evoluir sem a carne, e a carne não vive sem o espírito. Logo, os dois têm que viver em sintonia, em equilíbrio. Há desequilíbrio quando um começa a atrapalhar o outro. Amai, pois, a vossa alma, mas cuidai também do corpo, instrumento da alma. Desconhecer as necessidades que lhes são peculiares por força da própria natureza é desconhecer as leis de Deus. Não o castigueis pelas faltas que o vosso livre-arbítrio fez cometer. Seu corpo não tem culpa das suas escolhas. Você que escolheu errado. Não precisa, além de ter escolhido errado, maltratar o seu corpo. E pelas quais ele é tão responsável como o cavalo mal dirigido é, pelos acidentes que causa. O cavalo, você está guiando o cavalo, acontece algum acidente, a culpa é sua, não do cavalo.
o carro, por exemplo? A culpa é do carro por ter causado acidente? Mesmo se for falha mecânica, a culpa é sua, que você não manteve o carro funcional, não é? Sereis por acaso mais perfeitos, se martirizando o corpo, não vos tornares menos egoístas, menos orgulhosos e mais caridosos? Não, a perfeição não está nisso, mas inteiramente nas reformas a que submeteis o vosso espírito. Interessante que a gente faz jejum, né? Eu vou fazer jejum por causa de tal época. Eu vou deixar de comer isso e aquilo por tal época, né? Se isso não mudar as suas escolhas, não adianta de nada, né? Eu vou fazer o jejum de carne em tal época, mas vou continuar sendo impiedoso, vou continuar sendo orgulhoso, vou continuar sendo invejoso da mesma forma. Não adianta jejuar. Adianta? Não adianta. Sereis por acaso mais perfeitos, se martirizando do corpo, não vos tornares menos egoístas, menos orgulhosos e mais caridosos? Não, a perfeição não está nisso, mas inteiramente nas reformas submeteis o vosso espírito. Dobrai-o, subjugai-o, humilhai-o, mortificai-o. É esse o meio de o tornar mais dócil à vontade de Deus e o único que conduz à perfeição. Vamos extirpar os nossos vícios morais, vamos extirpar o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa inveja, nosso egoísmo, vamos extirpar a preguiça, vamos ter boa vontade, vamos ter amor, vamos ter caridade, solidariedade. Vamos olhar para o nosso irmão, para o nosso semelhante como irmãos, né? A palavra já diz tudo. Vamos olhar para o nosso próximo como nossos irmãos consanguíneos. Hoje em dia está tão difícil falar isso que tem irmãos consanguíneos que não se amam, né? Mas vamos amar um ao outro. Sabemos que nós somos irmãos perante Deus. E todos juntos temos uma só missão, que é de evoluir moralmente. Então, ajudamos uns aos outros para que nós consigamos evoluir. A mensagem de hoje foi essa, que o Senhor Jesus nos abençoe, que nós possamos andar de mãos dadas rumo à evolução moral. Que assim seja.